Paz, graça e bem a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os que estão aqui nessa noite. Sejam bem-vindos a Ponto Bereia. A nossa missão como igreja é levar pessoas a um relacionamento com Jesus, e nós existimos para ajudar você a crescer em um relacionamento com Jesus e avançar no seu relacionamento com Jesus. Baseado nisso, nós entramos numa série para nos aprofundarmos no Evangelho de Lucas. Então, pelos últimos 4 domingos, nós estamos falando a respeito do Evangelho de Lucas, em uma série conhecida como Conhecendo Jesus. Então, nós queremos que através dessa série de ensinamentos, você aprofunde o seu relacionamento e o seu conhecimento a respeito de Jesus. E hoje nós iremos falar a respeito de generosidade. E eu começo essa mensagem com a seguinte frase: somente através de uma generosidade sacrificial é que nós mostramos que o poder do dinheiro nas nossas vidas foi quebrado e que Jesus foi estabelecido como o verdadeiro e único Senhor das nossas vidas. Eu sei que esse é um assunto que geralmente causa uma certa estranheza, especialmente quando nós falamos desse assunto na igreja. Mas um dos benefícios de nós pregarmos expositivamente e pregarmos em série é que nós não podemos faltar ao que o texto diz. Nós não podemos fugir da temática do texto. E é exatamente por isso que hoje, na sequência do Evangelho de Lucas, nós iremos meditar nas palavras de Jesus a respeito de generosidade e especialmente como o nosso coração se relaciona com as posses e com os bens que Deus nos dá. Então, ao longo de toda a série Conhecendo Jesus, nós iremos meditar no Evangelho de Lucas, como alguns já devem ter percebido, mas sobre isso que nós iremos falar nesse momento. Então, abram as Bíblias de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 12, e nós iremos ler a partir do verso 13 em diante. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então, alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Ele pensou consigo: o que devo fazer? Eu não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, ele disse: Já sei, eu vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim eu terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Quantos de vocês são ricos para com Deus nessa noite? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Pulando para o versículo 32 agora do capítulo 12. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas no céu não se desgastam e nem se desfazem. O seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. O cristianismo, ele nos dá algumas ferramentas para que nós vivamos uma vida que agrada a Deus. As Escrituras falam conosco a respeito de algo chamado meios de graça, instrumentos da graça de Deus para nos ajudar a conquistar o mundo, discipulando o mundo
e a cumprir a nossa missão de levar pessoas a crescerem em um relacionamento com Jesus. E como já foi falado, hoje nós iremos refletir sobre as palavras de Jesus a respeito da generosidade e como eu e você nos relacionamos com as nossas posses. Sabe por quê? Porque especialmente no que diz respeito ao dinheiro, Jesus tem muito a falar. Jesus identifica o dinheiro como um senhor, ele chama o dinheiro de mamon. E ele diz que o dinheiro tem muito poder sobre a vida de muitas pessoas. No entanto, Jesus quer falar a respeito disso, pois as Escrituras declaram que qualquer pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus tem a sua relação com o dinheiro e com as posses radicalmente transformada, especialmente no que diz respeito a depositar dinheiro em um investimento que jamais perecerá. E é exatamente essa, amigos, irmãos, a lógica do reino de Deus. Você não investe somente dinheiro, mas você investe todos os seus recursos em empreendimentos que irão durar para sempre, tendo o próprio Deus como seu sócio. E é exatamente relacionado a esse tema que nós tentaremos explicar o significado dessa passagem em 3 pontos. Em primeiro lugar, a pergunta de advertência, versículos 13 a 15. Em segundo lugar, a história que Jesus vai contar, que explica o nosso problema. E em terceiro lugar, o que nos liberta, a riqueza verdadeira que nos liberta da nossa escravidão do dinheiro. Sim, infelizmente, muitos de nós somos escravos dos bens, somos escravos das posses, e Jesus nos desafia a olharmos para a vida que nós vivemos por uma outra perspectiva, que não seja a perspectiva, por exemplo, dos influenciadores que vocês virem consumindo na rede social. Você já parou para pensar nisso? Em primeiro lugar, a pergunta de advertência, versículos 13 a 15. Então alguém na multidão gritou: Rabi, por favor, media a minha confusão com o meu irmão. Basicamente é isso que ele estava pedindo para Jesus. Media o meu conflito, diga ao meu irmão que divida a herança do meu pai comigo. Queridos, Jesus estava no auge da sua popularidade. Jesus era conhecido como Rabi, Jesus era conhecido como mestre. As multidões eram arrastadas para segui-lo. Por isso, nada mais natural do que as pessoas irem atrás de Jesus, para que Jesus as ajudasse a mediarem os seus conflitos. E uma pessoa da multidão protestou para Jesus, porque aparentemente ela estava sendo vítima de uma grande injustiça. Jesus, estão querendo me roubar. Jesus, eu estou sendo vítima de uma grande injustiça. E Jesus então dá uma resposta que parece uma resposta meio atravessada. Na verdade, Jesus gostava de dar respostas que nós consideramos hoje, com a nossa sensibilidade pós-moderna, né? A gente considera essas respostas atravessadas. E Jesus meio que dá um chega para lá nessa pessoa. Jesus não quer discutir o mérito da questão, ele não quer dizer quem está certo ou quem está errado, pois Jesus queria tratar com aquela pessoa que foi até ele algo mais profundo e que aparentemente ninguém estava dando conta. Aparentemente só Jesus via o que estava por trás daquele protesto. Jesus, querem roubar a minha herança. Jesus, eu estou sendo vítima de uma grande injustiça. E Jesus então diz para ele: cuidado, guardem-se da ganância. Que tipo de resposta é essa? Jesus está pedindo cautela, Jesus está pedindo cuidado, pois existe algo por trás dessa história que ninguém está vendo a não ser ele mesmo. E o que Jesus está vendo no protesto dessa pessoa é ganância. É exatamente por isso que ele responde. Se Jesus não tivesse vendo ganância no protesto daquele homem a respeito da sua herança, Jesus não teria dado essa resposta. Mas é exatamente essa resposta que Jesus dá: cuidado com a ganância. E vocês lembram que nós temos discutido ao longo dessas semanas como o nosso coração pecaminoso tem a capacidade de transformar coisas boas que Deus nos dá em ídolos malignos. E Jesus vê que aquela questão daquela herança, algo que o pai ou então os antepassados daquela família deixaram como legado para eles, que deveria ser uma causa de união da família, se tornou algo destrutivo e divisivo para a família. Ou seja, o nosso coração, mais uma vez, pega as coisas boas que Deus dá e transforma em coisas malignas. Como é que você explica isso?
E era exatamente isso que estava acabando com aquela família. É exatamente por isso que aquele irmão estava brigando com outro irmão. Surge então uma pergunta, especialmente para quem é da área jurídica. Você que já trabalhou em vara de família, eu já trabalhei em vara de família. Eu já mediei divórcios em que você tem que fazer partilha de bens. É uma desgraça, é muita confusão. Vara de inventário, em que a meta do juiz é não julgar. É até meio contraditório, né? Então como é que você lida com essas questões? Será que nós vemos isso hoje em dia, irmãos? Claro que nós vemos, sabe por quê? Porque é o mesmo pecado. O mesmo pecado daquele homem é o mesmo pecado que faz com que os relacionamentos sejam disfuncionais hoje em dia, assim como eram lá atrás. É uma relação disfuncional com o dinheiro que destrói os nossos relacionamentos. Por isso, nós devemos tomar cuidado quando nós pensamos no que define a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Sabe por que essas pessoas têm tantos problemas relacionados às suas posses? Sabe por que as pessoas se sentem tão ansiosas no que diz respeito ao seu dinheiro? E se elas perdem um pouco de dinheiro, elas já ficam nervosinhas. E se alguém ameaça o dinheiro delas, elas já se tornam muito agressivas. Afinal de contas, nós estamos ameaçando o ídolo delas. Sabe por que isso acontece? Porque o que define a forma como nós vivemos muitas vezes a nossa vida é o nosso medo de perdermos o nosso dinheiro, e não a forma como Deus, através de Cristo, nos ganhou. Nós temos medo de perder dinheiro, quando na verdade Jesus já nos ganhou, e Ele pagou o seu sangue precioso por nós. Então Jesus, naquela situação, Ele não toma lado. Ele não vai mediar um conflito de herança. Ele não vai entrar em uma situação que ele vê que não é o problema de verdade. O problema de verdade está de trás disso. Mas o que Jesus faz? Jesus é um maravilhoso conselheiro. Ele vai lá com aquela pessoa que vai protestar para ele: Jesus, eu estou sendo vítima de uma injustiça, estão roubando a minha herança. Jesus vai pastorear o coração dele, porque a motivação dele estava errada, assim como muitas vezes a nossa motivação está errada. Sabe por que eu digo isso? Sabe por que a nossa motivação está errada? Porque nós somos a geração mais rica da história. Nós temos no nosso celular, no seu smartphone que você tem aí no seu bolso, ou com o qual você está lendo a Bíblia, você tem acesso à informação, você tem acesso à riqueza. Você tem acesso hoje em dia à saúde pública de qualidade, mesmo que comparativamente você pode dizer assim: pastor, mas o sistema público de saúde é um sistema muito desorganizado. Aí eu pergunto para você, o que você preferiria? Você preferiria viver no SUS em 2024 ou viver no melhor médico da época de 300 anos atrás? Hoje nós temos creme dental. Hoje você fez as suas necessidades em algo chamado vaso sanitário. Hoje a maioria das pessoas tem saneamento básico. Você quer um maior exemplo do avanço do reino de Deus do que uma coisa chamada dentista? Hoje nós temos escabim. As crianças dificilmente têm piolho. A minha sobrinha nunca vai ter um piolho. Eu tive piolho, né? Nós vivemos com uma geração rica, e mesmo assim nós somos obcecados por compras, nós somos obcecados pelo descontentamento, nós somos doentes pelo consumo. Nós compramos coisas que nós não precisamos, e que se fossem passar pelo crivo da motivação correta, Jesus iria nos reprovar. E Jesus também diria para nós o que disse para aquele homem: cuidado, não importa quem sejamos, se somos pobres, se somos ricos, se somos de classe A, se somos da classe C, nós somos gananciosos. Se nós somos ricos, nós queremos mais riqueza. Se nós somos pobres, queremos ser como rico. E nós temos um relacionamento disfuncional com as nossas posses, que acaba transbordando de forma negativa para os nossos demais relacionamentos. Agora, a ética cristã é uma ética completamente diferente. Se você é um cristão, tudo que você tem pertence a quem? Se você é um cristão, tudo que você tem pertence a Deus. Agora, como é que a gente identifica esse problema que a gente tem?
Como é que você pode ter a certeza que Jesus diria para você: cuidado com a ganância? Como é que nós identificamos esse problema? Isso nos leva ao nosso segundo ponto, a história que Jesus vai contar. Jesus vai contar uma história que explica o nosso problema. A partir do verso 16, nós identificamos o problema. Em primeiro lugar, nós temos uma grande dificuldade para lembrarmos que tudo que nós temos vem de Deus. Para você que está anotando, anote isso. Nós temos uma grande dificuldade de lembrarmos que tudo o que nós temos vem de Deus. Vamos ler o versículo 16. Então Jesus lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. O que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim ele disse: já sei, eu vou derrubar os celeiros e vou construir outros maiores. Assim eu terei espaço suficiente, perceba a palavra, para o meu trigo e para os meus outros bens. E então eu direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora coma, beba e se alegre. Queridos, eu pergunto para você nessa noite: quem criou a terra, o mar e tudo que neles há? Quem criou a terra? Quem criou o mar e quem criou tudo que neles há? Deus criou. Então como é que esse homem rico pode dizer que aquele pedaço de terra era dele? Além disso, aquele homem rico não pôde comprar chuva para que regasse a sua plantação. Alguém de vocês consegue comprar Deus com dinheiro e dizer: Deus, nesse horário e nesse dia eu quero que o Senhor faça chover? Quem fez a chuva cair? Quem fez os frutos brotarem? Deus fez. Então como é que aquele homem pode dizer minha colheita? Como é que aquele homem pode dizer meus bens? Como é que aquele homem pode dizer meu trigo? Quem deu o trigo? Quem deu os bens? O homem rico com todas as suas posses não criou a terra. O homem rico com todas as suas posses não produziu trigo. O homem rico com todas as suas posses não produziu colheita. Agora vamos traduzir para a nossa vida hoje em dia. Como é que os crentes estão dizendo, inclusive eu e você? Ah, pastor, o meu apartamento. Ah, pastor, o meu carro. Ah, pastor, o meu emprego que eu passei mediante uma prova de concurso público de títulos. Pastor, o meu dinheiro. Pastor, a minha vida. Queridos, isso é tão verdade que Jesus está dizendo, que nós realmente pensamos dessa forma. Nós realmente pensamos que o apartamento é nosso. Nós realmente pensamos que o dinheiro é nosso. Nós realmente pensamos que o filho é meu e eu faço com ele o que eu quiser, e por isso eu me torno uma pessoa terrível e controladora, que quer ser o Espírito Santo na vida do filho. Quantas mães querem ser o Espírito Santo na vida do filho? Quantas mães e pais querem ser Deus na vida do filho? Por quê? Porque você acha que de fato eles são seus filhos, e não herança do Senhor. De quem é a herança? De quem é a herança? Do Senhor. 1 Crônicas 29:12: riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo, poder e força estão nas tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Em outras palavras, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos querem sabedoria de Deus para a vida nessa noite? A Bíblia diz assim: as coisas que dão certo na tua vida, querido, querida, tem muito mais a ver com a graça que Deus dá do que com o teu próprio esforço. As coisas que dão certo na tua vida tem muito mais a ver com a graça que Deus te dá do que com o teu próprio esforço. Eu vou te provar que eu estou certo. Sabe onde você vive hoje? Em São Luís do Maranhão. Hoje em dia, que dia é hoje? 28 de julho. No dia 28 de julho de 2024 do nosso Senhor, o ano 2024 do nosso Senhor, né? Você vive em São Luís do Maranhão, no século 21. Hoje você tem acesso a riquezas que os reis de 300, 400 anos atrás não possuíam. Hoje, se você nasce pobre, como muitos aqui de vocês nasceram pobres na roça, hoje vocês conseguem morar na capital do estado, em uma casa boa. Alguns de vocês têm ar-condicionado, alguns de vocês conseguiram ascender socialmente. Por quê? Você tem controle sobre isso. Hoje você nasce pobre e você tem a possibilidade, através do trabalho e através de oportunidades que Deus dá para você, de não morrer pobre. Qual é o controle que você tem sobre isso?
Você pediu para nascer? Quantos de vocês pediram para nascer? Você tem controle sobre o dia que você nasce? Você tem controle sobre a família na qual você nasce? Você teve algum controle sobre o quanto de dinheiro seu pai tinha na conta bancária quando você nasceu? Por que você não nasceu na Índia 600 anos atrás, em uma casta socialmente desprezada, onde se você nascesse rico, você ia morrer rico, se você nascesse pobre, você ia morrer pobre? Você tem algum controle sobre essas coisas? Você, homem cristão que trabalha duro para sustentar sua família, se você morresse agora, a sua esposa ia ficar desamparada? Talvez Deus desse um marido melhor para ela, né? Você já parou a pensar nisso? Se você ficasse inválido para trabalhar, você não ficaria, a sua família não ficaria desamparada, e você também não ficaria desamparado. Sabe por quê? Deus não precisa de nós. Deus precisa de você. Por que você não nasceu em uma cidade remota do Oriente Médio, você mulher, onde você não teria nenhum tipo de capacidade de decidir o que você iria fazer com a sua vida? Agora, se nós acreditamos que é o meu carro, se nós acreditamos que é o meu apartamento, se nós acreditamos que é a minha faculdade, o meu negócio, o que isso faz com o orgulho da gente? Isso mata o orgulho da gente ou isso alimenta o orgulho da gente? Afinal de contas, é o meu carro, e o meu carro é melhor que o teu carro. Além disso, o que isso faz com o nosso relacionamento com os pobres? E às vezes a gente olha para um pobre, e algumas pregações atrás eu mostrei e provei biblicamente para vocês que quem inventou esse negócio de gostar de pobre foi Jesus, foi o cristianismo. Se você acredita que de fato é o seu apartamento, é o seu filho, é o seu dinheiro, é a sua propriedade, é o seu gado, é o seu negócio, se você realmente acredita nisso, como é que você lida com os pobres? Porque se você pensa dessa forma, você se acha melhor do que o pobre, porque se você pensa dessa forma, na sua cabeça o pobre só é pobre porque ele não se esforçou o tanto que você se esforçou. Quando na verdade, tu só não é pobre porque Deus, em sua graça, decidiu te dar um pouco mais de dinheiro para você administrar, porque nem teu é. Quantos entendem isso? Digam amém. Você só não é pobre, você só não nasceu na Índia 600 anos atrás. Hoje você só tem acesso a creme dental e escabim. Hoje você só tem acesso a dentista porque Deus decidiu te dar essa graça. E como é que nós curamos esse sentimento ruim? Como é que a gente se cura disso? A gente tem uma grande dificuldade de lembrar que tudo que nós temos vem de Deus, sim ou não? Claro que temos. Como é que a gente se cura disso? A gente tem que lembrar que assim como o homem rico dessa passagem não tinha um pedaço de terra, nós também não temos nada, porque Deus nos dá tudo. Deus nos dá tudo. Além disso, nós temos uma grande dificuldade não somente para lembrar que tudo que nós temos vem de Deus, como também nós temos uma grande dificuldade para lembrarmos que o dinheiro não é capaz de nos salvar. Diga para a pessoa que está do seu lado: o dinheiro não é capaz de te salvar. Versículo 19: então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do teu trabalho? Perceba as três palavras-chave dessa passagem: descanso, comida e bebida e alimento. Descanso, comida e bebida e alimento. Primeiramente, ele diz assim: olha, eu tenho dinheiro e por isso vou descansar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se você está dizendo, se você acha que o dinheiro vai lhe livrar da sua ansiedade e lhe dar descanso, você é um louco. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Olha, eu guardei muito dinheiro, então eu posso descansar, comer, beber e me alegrar. Foi isso que ele disse. 4 palavras-chave. Jesus está dizendo: olha, se você acha que o dinheiro vai lhe dar a capacidade de descansar, você é louco. Segundo, comida e bebida. Olha, em outras palavras, o que é comida e bebida? Suprimento básico, né? Comida e bebida é um suprimento básico.
Jesus está dizendo que se você acha que o dinheiro vai lhe suprir, você é um louco. Eu acabei de dizer para você que se você morresse agora, a sua família não ia ficar desamparada, quiçá ficaria melhor que você, sem você, né? Deus não precisa de você. E terceiro, alegria. Jesus está dizendo que se você acha que o dinheiro vai lhe alegrar, se você acha que o dinheiro vai lhe dar alegria, você é um louco. E sabe por que isso é loucura? Porque o dinheiro não pode lhe livrar da doença, o dinheiro não pode lhe livrar da morte, o dinheiro não pode livrar você dos relacionamentos quebrados. O dinheiro não pode livrar você da doença, o dinheiro não pode livrar você da morte, e o dinheiro não pode livrar você dos relacionamentos quebrados. Quer um exemplo? Vocês que são membros da ICPB e são casados, quando o casamento de vocês está em crise, o que vocês fazem? Vocês abrem um aplicativo na Nubank? Vocês abrem o aplicativo da Caixa Econômica Federal? Ou vocês abrem o WhatsApp do pastor de vocês para pedir ajuda? Quando o bicho pega na casa de vocês, vocês ligam para o gerente do banco? Ou vocês ligam para o pastor de vocês? Ou para algum amigo ou amiga piedoso? Salmo 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, Ele está pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem os terremotos e os montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, e os montes estremeçam enquanto as águas se elevem. E o Salmo 146 nos diz: não confie nos poderosos. E aqui a gente pode fazer uma paráfrase: não coloque a tua confiança no teu dinheiro, não confie nos poderosos, não confie no seu dinheiro, não confie no seu primo rico, não confie no seu gerente de banco. Não é neles que vocês encontrarão a salvação. Sabe por quê? Porque quando a vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Bem-aventurados aqueles que têm o Deus de Jacó como seu refúgio. Bem-aventurados os que colocam no Deus de Jacó a sua esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é o mesmo problema de Zaqueu. Vocês lembram do Zaqueu? Um rapaz distinto, de baixa estatura, e ele sobe na árvore para ver Jesus, porque ele era semi-anão. Agora, Jesus encontra-se com Zaqueu, e aquilo que estava condenando Zaqueu, que era a sua ganância, Jesus liberta ele da ganância. A Bíblia diz que Zaqueu se arrependeu verdadeiramente quando ele deu 50% do que ele tinha aos pobres. Vocês lembram da história, sim ou não? Zaqueu se arrependeu verdadeiramente quando deu 50% de tudo que tinha para os pobres. Sabe o que isso significa na prática? Vocês sabem, vocês que congregam com a gente aqui, eu sempre falo isso. Esse papo de que dízimo é coisa do Antigo Testamento é coisa de gente avarenta. E eu vou provar para você o porquê que eu estou dizendo isso. Sabe por que eu digo que quem afirma que dízimo é coisa do Antigo Testamento é apenas alguém dando uma desculpa para não dar o dízimo porque é uma pessoa avarenta? Porque quando eu olho para Zaqueu, eu vejo que se Zaqueu desse um dízimo de 10%, o seu problema não estaria resolvido. Se Zaqueu desse um dízimo de 10%, Deus não tocaria na raiz da sua ganância. E foi por isso que ele deu 50%. Aprenda com Zaqueu. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida também. Somente através de uma generosidade sacrificial é que nós mostramos, assim como Zaqueu mostrou, que o dinheiro não tem mais poder na nossa vida, que o poder do dinheiro na nossa vida foi quebrado, e que Jesus, assim como Zaqueu, foi estabelecido como o único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Se Zaqueu tivesse dado um dízimo de 10%, isso não teria curado ele da sua ganância, não teria tocado na raiz do seu coração. Zaqueu deu 50% de tudo que tinha, para dizer que eu não preciso desse dinheiro, Jesus é o meu dinheiro. Somente doando generosamente, você mostra que Jesus é de fato o Senhor da sua vida.
Somente doando o dinheiro generosamente você mostra que de fato o Senhor é o dono da sua vida, é aquele que controla a sua vida. Agora, esse é o nosso problema. Nós achamos que nós não temos a obrigação de sermos generosos. Nós achamos isso porque nós de fato acreditamos que é o meu dinheiro, é o meu carro, é o meu apartamento, são os meus filhos, é a minha vida. Inclusive, isso tem várias outras repercussões na forma como nós vivemos a nossa vida na igreja, por exemplo. Se você acha que é a sua vida, então o pastor não tem que ficar metendo o dedo na tua vida. Quantos de vocês pensam assim? Ou então quantas pessoas você conhece pensam assim? Quando na verdade o mundo que Deus criou é um mundo pactual. Nós vivemos em um corpo. A igreja Deus criou para ser uma instituição pactual, em que se o teu pecado não é confessado no teu secreto, toda a igreja paga o pato. A sociedade é assim também. Por isso que o nosso governante, aquele que é o cabeça pactual da nossa nação, se ele é um homem ímpio, todo mundo debaixo da autoridade dele padece também. Esse é o mundo que Deus criou. Como é que eu vou pensar que é a minha vida, é o meu dinheiro, é a minha casa, é a minha carreira, é o meu filho, é a minha vida? E como é que eu quero pensar assim e ainda assim ter as bênçãos de Deus? Você entende isso? Não funciona assim no mundo que Deus criou. Não funciona assim na forma que Deus criou. Se você está pisando na bola, eu vou falar para você. Se você não se arrepende, eu vou lhe disciplinar. A igreja, no caso, né? E se você não se arrepende, depois de tudo isso, eu vou botar você para fora daqui. Nós vivemos em um mundo pactual. Esse é o mundo que Deus criou. Não é o meu carro, não é a minha riqueza, não é o meu dinheiro e não é a minha vida. Se você é um cristão, se você é crente em Jesus Cristo, tudo que você tem pertence a Ele. Deus por graça lhe deu a oportunidade de ter posses para administrar, mas tudo é dele. Agora, o que nos liberta? O que nos liberta da nossa escravidão ao dinheiro? Versículos 32 a 34. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu pai tem uma grande alegria em te dar o reino. Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite? O Pai de vocês tem uma grande alegria em lhe dar o reino. Essa palavra alegria que nós lemos no versículo 32 é exatamente a mesma palavra hebraica que nós vemos na passagem do batismo de Jesus. A palavra grega, melhor dizendo. Uma palavra grega. A palavra grega alegria, que foi traduzida por alegria, é a mesma palavra grega usada no batismo de Jesus, quando o pai olha para o filho e diz assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou em outra tradução, esse é o meu filho amado em quem tenho toda a minha alegria. Essa é a mesma palavra do versículo 32, em que ele diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, porque o seu pai se compraz, tem grande alegria em dar a nós o reino. Em outras palavras, Deus tem todo o prazer e Deus tem toda a alegria em nos dar o reino. E como é que nós sabemos que isso é verdade? Como é que nós sabemos que isso é verdade, irmãos? Quando nós olhamos para a cruz. Quantos de vocês podem olhar para a cruz nessa noite? Quantos de vocês podem tirar os olhos do meu carro, do meu apartamento, da minha vida? Quantos de vocês podem tirar os olhos da minha vida e tudo eu, e da minha propriedade, dos meus bens, e podem redirecionar o olhar de vocês para a cruz de Cristo? Em 2 Coríntios capítulo 8, nós lemos no versículo 9: sabe como é que vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Assim, embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E que tipo de riqueza ele está falando aqui?
para que por meio da pobreza de Jesus vocês não comprassem um Rolls Royce, para que por meio da riqueza de Jesus vocês não tivessem o carro do ano ou o iPhone mais novo, mas para que através da pobreza de Jesus nós fôssemos ricos para com Deus. Em outras palavras, sabe o que isso significa na prática? Se você ganhasse na loteria agora e não tivesse o seu nome escrito no livro da vida, você morreria pobre e você passaria toda a sua eternidade de forma miserável no inferno. É isso que ele está dizendo aqui. Inclusive, será que você quer dinheiro mesmo? Eu vivo dizendo isso para o pessoal lá do meu grupo de casais, especialmente. Os grupos de casais, né? Vocês querem mesmo ter dinheiro? A Bíblia diz, Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É Jesus que diz isso. Sabe por quê? Porque quanto mais dinheiro você tem, mais pecados danosos para a alma você consegue comprar. Não é à toa que os bilionários são os mais pervertidos. Quando você tem esse tipo de dinheiro e esse tipo de poder, dificilmente você entra no reino de Deus. E aí vem as pessoas que geralmente são pessoas gananciosas e vão dizer assim: pastor, não foi isso que Paulo diz em Timóteo capítulo 6. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que ele diz? Mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus. E se você for ser rico, se você quiser ser rico, seja rico para com Deus. Jesus nos tornou ricos, não se apegando à sua glória. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de escravo, doulos, ele assumiu a forma de escravo. Jesus nos tornou ricos, se esvaziando da sua glória e se tornando pobre, para que pelo poder do Espírito Santo, eu e você possamos dar glórias a Ele, nos esvaziando das nossas riquezas, para mostrar que elas não mandam em nós. Somente quando o dinheiro não nos domina, é que nós seremos ricos para com Deus. Para refletir e praticar. Para refletir e praticar. Quantos entenderam o que eu preguei aqui? Digam amém. Eu quero incentivar você a ser generoso e rico para com Deus, para refletir e praticar. Queridos, qual é o nosso propósito? Pergunto para você: o seu propósito é a sua conta bancária? O seu valor é medido pelo tanto de dinheiro que você tem na sua conta bancária? Sim ou não? O seu propósito de vida, ele é restrito ao quanto de dinheiro você tem, ou quanto de propriedades você tem ou administra, porque a gente aprendeu aqui que nada é seu, né? O nosso propósito é mais importante do que o nosso saldo bancário. No reino de Deus, irmãos, riqueza, sabe como ela é medida? Sabe como a riqueza é medida no reino de Deus? É pelo tanto que nós glorificamos a Deus em nossas vidas e pelo tanto que nós servimos aos outros. Vou repetir: a riqueza no reino de Deus, ela é medida pelo tanto que nós glorificamos a Deus em nossas vidas e pelo tanto que nós servimos aos nossos próximos, ao nosso próximo. E é por isso que o nosso propósito é mais importante do que o nosso saldo bancário. Você é rico para com Deus se você serve o seu próximo. Você é rico para com Deus se você é uma pessoa que vive em santidade e busca viver em obediência. Se você dá aquilo que sobra, se você não serve os outros, se você tem uma mentalidade de cliente dentro da casa de Deus, saiba que você não é rico para com Deus e era melhor que você não desse nada para a casa dele. Jesus não precisa do seu dinheiro, Jesus não precisa dos seus dons e talentos. A palavra de Deus diz que se você desaparecesse agora, das pedras Deus levanta filhos para Abraão. Das pedras, se nós não clamarmos, as pedras vão clamar, e provavelmente elas ainda farão um trabalho melhor do que o nosso, se o nosso coração
for esse coração ruim. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe qual é o maior privilégio que você pode ter na vida? O maior privilégio que você pode ter na sua vida é você investir o seu tempo. O maior privilégio que você pode ter na sua vida é você investir a sua saúde, os melhores anos da sua vida. Por isso que eu larguei a carreira jurídica, diga-se de passagem, e por outros testemunhos aí, que um dia eu vou dizer para você, se você me perguntar. Tá? Para quê? Porque esse é o maior privilégio da minha vida, investir o meu tempo, investir a minha saúde enquanto eu sou uma pessoa jovem, investir o meu talento, investir o meu dinheiro, e você também. Esse é o maior privilégio da sua vida, investir o seu talento, investir o seu tempo, investir a sua saúde. Eu pergunto para você, você que é membro da igreja, por que você ainda não está em um GC? Por que você não está liderando um GC ainda? Você que é membro daqui da igreja, por que você ainda não serve em algum ministério? Você vai passar a vida toda só recebendo? Com a cabeça desse tamanho de informação? Vou repetir agora, e aí eu já termino. O maior privilégio que você pode ter na sua vida é investir o seu tempo, investir o seu dinheiro, investir a sua saúde, investir os melhores anos da sua vida em um empreendimento chamado Reino de Deus, também conhecido como os negócios do meu pai, ou os negócios do nosso pai. Lucas 2,49. É por isso que, irmãos, que a nossa igreja é uma igreja empreendedora. Nós queremos abrir outros campos na cidade. Nós temos uma responsabilidade com essa cidade. Nós queremos plantar outras igrejas. Nós queremos expandir o nosso trabalho. Nós queremos que o nome de Jesus seja conhecido. Nós queremos que as pessoas cresçam em relacionamento com Jesus. Nós queremos cumprir a nossa missão. Nós queremos formar liderança. Nós queremos abrir outras igrejas. Nós queremos formar pastores, formar missionários, ter uma saúde financeira ao ponto de nós podermos enviar pessoas e sustentar pessoas, tanto na nossa própria cidade como em outras cidades. Para que a gente faz isso? Para que mais pessoas ouçam o Evangelho. Você quer que as pessoas ouçam o Evangelho nessa cidade? Aí você diz: pastor, eu quero que as pessoas ouçam o Evangelho nessa cidade. Então por que o teu dinheiro não está onde a tua boca está? Para que mais pessoas ouçam o Evangelho, para que o domínio de Cristo se estabeleça e para que as pessoas sejam trazidas para a família de Deus. E sabe quem é o sócio? Sabe quem que garante o negócio? Deus. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: quantos de vocês querem ser sócios de Deus? Quantos de vocês querem trabalhar nos negócios do meu Pai? Quantos de vocês querem trabalhar nesse trabalho sublime e grandioso que é a obra de Deus? Não estou dizendo que você deve largar o seu trabalho, não estou dizendo para você fazer loucura. Eu estou dizendo para você reordenar suas prioridades e lembrar que existe uma riqueza que te liberta do poder que o dinheiro tem sobre você hoje. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. O Evangelho tem um caminho melhor para você. Jesus é o Senhor da tua vida. Então você coloca o teu dinheiro, você coloca a tua saúde, você coloca os melhores anos da tua vida, você gasta a sua saúde no reino de Deus e não em qualquer outra coisa. E eu acredito, inclusive, que muitas bênçãos de Deus são tiradas de nós porque nós não pensamos assim. Quanto mais Deus nos abençoaria financeiramente se nós doássemos mais generosamente na casa de Deus. Aí o crente avarento vai me dizer que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Avarento. E aí uma vez eu estava até na rádio, a gente discutiu sobre isso. E isso é uma coisa muito interessante, irmãos. Quando a gente está na rádio e a gente está no tema livre da sexta-feira, sempre as pessoas falam de dízimo e oferta. Sabe por quê? Assim, pastor, não pode falar de dízimo e oferta, né? As pessoas ficam muito loucas quando a gente ameaça o Deus delas, né? Quando a gente ameaça o ídolo delas, elas ficam nervosinhas. A gente não pode falar do dinheiro das pessoas. É por isso que Paulo, quando ele vai para Éfeso, ele expulsa o demônio daquela menina. Vocês lembram da história?
a menina adivinhadora, que trazia muito lucro para os seus senhores, e a palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam lá por semanas, e ninguém incomodou eles. Agora, no momento em que Paulo expulsa os demônios daquela menina e acaba com o lucro dos senhores dela, eles enxotam Paulo e o açoitam. Porque nós cristãos podemos ser crentes o tanto quanto formos, desde que você não mexa no dinheiro das pessoas. Já parou para pensar nisso? O Evangelho tem um caminho melhor para nós.